Gente, nós vamos dar continuidade à nossa série sobre 1 Coríntios e eu convido vocês para lermos agora o capítulo 9 da primeira epístola de Paulo endereçada aos Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 9. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas, se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Oremos.
Pai querido, a Tua palavra foi lida. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E nós imploramos agora para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos ilumine, a fim de que possamos compreender a Tua palavra, nosso propósito, nosso desejo, nossa necessidade. É de ouvirmos o Senhor e de sermos instruídos por Ti mesmo. É a nossa oração. Ó Pai, em nome de Jesus. Amém. É provável que você já tenha assistido a algum filme ou a algum seriado, aquela cena de um policial prendendo um suspeito e explicando para ele os seus direitos. Filho, você tem o direito de permanecer calado, você tem o direito de ter acesso a um advogado e você tem o direito a uma ligação. Se fôssemos explicar para um recém-convertido os seus direitos, as palavras seriam um pouco diferentes. Filho, de agora em diante você tem o direito de permanecer calado acerca dos seus direitos. Afinal de contas, você renunciou a tudo quando acreditou e confessou a Jesus como seu Senhor. A transição do capítulo 8 de 1 Coríntios, onde Paulo tratou sobre comida sacrificada a ídolos, para o capítulo 9, onde ele escreve sobre alguns de seus direitos e escolhas, parece abrupta, mas não é. Não é porque há um elemento em comum, há um denominador comum nos capítulos 8 e 9, e esse elemento é a questão dos direitos pessoais. No capítulo 9, Paulo ilustra o que ensinou no capítulo anterior. O capítulo 9 de 1 Coríntios é muito curioso. Configura-se como um trecho muito precioso e muito prático do Novo Testamento. Muitas lições podem e devem ser aprendidas e assimiladas a partir dessa passagem. E eu quero meditar sobre essa passagem com vocês a partir do seguinte tema: meus direitos, minhas escolhas. Meus direitos, minhas escolhas. Nos primeiros 14 versos, Paulo trata sobre seus direitos. Muitos cristãos coríntios questionavam a autoridade apostólica de Paulo. Para eles, Paulo era manso demais, calmo demais, tolerante demais, paciente demais. Para piorar, Paulo resolveu não receber salário dos coríntios. E eles interpretaram essa negação da seguinte maneira: Paulo não é um apóstolo de verdade, porque os demais apóstolos, quando vêm aqui, aceitam receber o nosso patrocínio e o nosso suporte financeiro. Diante disso, o apóstolo reage, defendendo e reafirmando a sua condição de apóstolo. Verso 1, não sou eu livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus? Vocês não são fruto do meu trabalho? Para ser apóstolo era preciso possuir duas credenciais. A primeira, ter visto Jesus ressuscitado. A segunda, a operação de sinais. Paulo, apóstolo fora de tempo, apóstolo dos gentios, tinha as duas credenciais. Ele viu Cristo ressurreto e redivivo na estrada de Damasco, e seu ministério foi confirmado por sinais. Seu ministério foi fiel, foi poderoso, foi impactante. Em 2 Coríntios 12, lemos: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Paulo tinha todas as credenciais de um apóstolo legítimo e verdadeiro, de modo que a desconfiança de alguns coríntios em relação a ele era perversa, era feia, era ingrata. Afinal de contas, foi por instrumentalidade de Paulo que os coríntios conheceram o Evangelho. Se não sou apóstolo para outros, certamente sou para vocês. Vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Verso 2. Paulo, mais do que ninguém, tinha o direito de alegar
que a igreja de Corinto estava sob sua responsabilidade e esfera de influência. Ele levou o evangelho para eles. Ele sofreu diversas pressões em prol daquela gente. Ele se entregara ilimitadamente para o bem-estar espiritual e material daquela gente. Nos versos 4, 5 e 6, Paulo afirma seu entendimento de que a sua condição, de que seu status como apóstolo lhe conferiam direitos. Sendo o primeiro direito, verso 4, o direito de comer e beber. Por ser apóstolo, Paulo afirma: eu tenho direito de comer e beber. Eu tenho direito de ser sustentado. Segundo o direito apostólico, aparece no verso 5, o direito de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, e também Pedro. Os demais apóstolos eram casados e exerciam seu ministério na companhia de suas esposas, e Paulo alega possuir o mesmo direito. O terceiro direito apostólico aparece no verso 6, o direito de deixar de trabalhar. Ou o direito de deixar de trabalhar em ocupações manuais a fim de trabalhar no ministério, visto que o ministério também envolve labor e dedicação. Depois de apresentar o fato de ser apóstolo como critério para justificar seu direito de receber salário, Paulo avança na argumentação, discorrendo sobre o que acontece geralmente na sociedade humana. Veja lá o verso 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? O soldado recebe o equipamento e o uniforme, e depois o salário. O lavrador não vai ao mercado para comprar o que plantou, e o pastor sobrevive daquilo que seu rebanho produziu. Ou seja, o soldado, o agricultor, o pastor de ovelhas, todos recebem paga pelo seu labor. Por que então excetuar o ministro do evangelho? Paulo prossegue, e a sua terceira argumentação envolve a própria palavra de Deus. Nessa exposição, o apóstolo Paulo recorre ao texto do Antigo Testamento e também ao ensinamento do próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo cita no verso 9, Deuteronômio 25:4, que diz: não atarás a boca do boi quando debulha. Em Israel era comum o emprego do boi para debulhar o trigo. Debulhar, o que é isso? Debulhar é o processo de tirar a semente ou grão de uma espiga ou de uma casca. Em Israel era comum usar os bois no processo de beneficiamento do trigo. O animal pisava nos grãos, separando o trigo da casca. Os empresários da época verificaram que, eventualmente, aqueles bois que estavam trabalhando iam lá e abocanhavam os grãos. Com o desejo de maximizar os lucros, com o desejo de eliminar perdas, aqueles homens resolveram atar a boca do boi, de modo que ele trabalharia e não se alimentaria. O boi fazia seu trabalho, ele sentia o cheiro dos grãos, sabia que tinha comida ali, mas não podia comer. Acontece que Deus proibiu essa prática. E não eram apenas os bois que o Supremo Legislador tinha em mente. Seu intuito era mostrar o princípio da remuneração aos que trabalham, de modo a fazê-los participar dos frutos dos seus labores, sejam estes quais forem. O método de Deus é a partilha, e Deus dá o crescimento. Como lemos aqui em 1 Coríntios, lá no capítulo 3. O argumento final de Paulo para justificar receber salário é indiscutível. Verso 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho. Não, é 4 mesmo.
Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Não é o verso 4, mas está aí, tá bom? É 14 mesmo, é 14 mesmo. Para Jesus, aqueles que se dedicam ao ministério devem ser remunerados. Digno é o trabalhador do alimento. Mateus capítulo 10, verso 10. Diante de tudo isso, fica mais fácil nós compreendermos alguns trechos dessa passagem. Verso 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Verso 13, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Meus irmãos, o sustento dos ministros não é apenas mais uma responsabilidade da igreja, mas a principal. Embora as igrejas possam ter outras despesas, como aquisição de terreno, como construção, como custos operacionais, a única despesa ordenada pela Escritura é o sustento dos ministros. O texto, porém, não acaba aqui, porque Paulo tem direitos, mas a partir do verso 15, ele renuncia aos direitos. Por que ele fez isso? Nós vamos compreender isso. Paulo abriu mão de seus direitos de se casar e abriu mão do seu direito de ser sustentado financeiramente pelos coríntios. E ele deixou bem claro que fez essa escolha para não criar qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo, versículo 12. Por não desejar ser um obstáculo ao evangelho, Paulo resolveu não receber salário dos coríntios. Recebeu dos filipenses, mas não dos coríntios. Por quê? O forte desejo de Paulo em ressaltar sua independência financeira, do sustento dos coríntios, precisa ser entendida no contexto de benfeitor e beneficiário tão presente na sociedade e cultura de Corinto do século I. Em uma sociedade onde o avanço social e financeiro dependia de associar-se às pessoas certas, de fazer boas escolhas, de ser visto com gente importante e influente. Usufruir de direitos era um privilégio com implicações, isto é, uma espada de dois gumes. Naquela cultura, esperava-se lealdade de quem recebia favores. Como Paulo não queria dever nada a ninguém, resolveu renunciar aos seus direitos. Paulo não queria causar a impressão nos crentes mais fracos, geralmente mais pobres, de que estava alinhado apenas com os crentes mais maduros, geralmente mais ricos. A experiência da minha sogra fez compreender Paulo melhor. A GG, apelido carinhoso que damos à dona Lourdes, mãe da Raquel, é uma senhora muito crente. Ela mora aqui em Campinas. A vida dela nunca foi e ainda não é fácil. Ela vive com poucos recursos. E alguns anos atrás ela estava ficando muito chateada, porque quando o culto acabava e o pastor ia cumprimentar os crentes à porta, ela reparava que o pastor dava beijinhos em todas as senhoras. Beijinho. E na vez dela, ele estendia a mão. Pode ser que não fosse por maldade, mas ela interpretou aquilo da seguinte forma: olha só, o pastor dá beijinho nas mulheres ricas e eu que sou mais pobre e simples, ele apenas estende a mão. O tempo passou, agora tem um pastor lá que dá beijinho nela. E eu assumi o compromisso de tratar as ovelhas que o Senhor me confiar todas da mesma maneira. E se algum dia você me ver fazendo diferença, você pode e deve me repreender, em nome de Jesus. Paulo não queria dar a impressão para os crentes mais fracos
de que ele estava alinhado apenas com os ricos. É por isso que ele renunciou os seus direitos de receber salário daquela comunidade. Paulo não estava preocupado com seus direitos, ele preferiu renunciar a todos deliberadamente. Ele tinha a liberdade interior para fazer isso. Verso 15: eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Ele não quer começar a receber. Ele apenas está explicando as suas escolhas, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. A glória de Paulo não era ser rico. A glória de Paulo não era ser influente na sociedade. A glória de Paulo não era ter boa posição social. A glória de Paulo era pregar o evangelho. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Verso 16. Porque ai de mim, se não pregar o evangelho. O fato é que Paulo escolheu não ter escolha. Ele escolheu ser escravo de Cristo. Ele compreendia que a pregação não era uma escolha sua, mas uma obrigação. Ele prega constrangido, não de forma espontânea. Ele está cumprindo uma ordem. Como bem afirmou o teólogo, a pregação não é uma ação entre dois sócios. A pregação do evangelho não é uma ação entre dois parceiros. A pregação não pode ser mais que soberania por parte de Deus e obediência por parte do homem. Depois de falar sobre seus direitos, sobre as suas escolhas de renunciar a seus direitos, Paulo prossegue e afirma que estava disposto a fazer tudo pelo evangelho. A grande ambição, a grande meta santa de Paulo era a glória de Deus e a conversão dos perdidos. Isso fica claro no verso 19. Sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Livre de qualquer coação humana, Paulo fazia-se escravo de todos, na esperança de ganhar alguns para Jesus Cristo. Paulo estava livre de escrúpulos mesquinhos, mas permitia que a sua liberdade, seus movimentos, fossem, de certa forma, cerceados pela fraqueza dos outros. Note que, em vez de se aproveitar dos outros, que em vez de aproveitar de seus direitos, de fazê-los valer, fez toda a concessão possível, onde quer que percebesse uma possibilidade de pregação do evangelho. Com os judeus, Paulo procedia como judeu, e ele assim o era, observando as festas, as tradições, os rituais. Ao se relacionar com os gentios, não obrigava os gentios aos expedientes da religião judaica e fazia, inclusive, citações de seus pensadores e escritores. Gente, Paulo não está falando aqui de vida dupla. Paulo não está falando aqui de hipocrisia, de ser uma coisa com os crentes e outra coisa com os descrentes. Não é esse o ponto do apóstolo Paulo. Seu ponto é flexibilidade e adaptabilidade para a apresentação do evangelho em diferentes contextos. A filosofia básica de Paulo consistia em combinar o máximo de integridade com o máximo de impacto. Nós precisamos ser sensíveis à cultura daqueles que estão à nossa volta, para não criarmos obstáculos quanto ao progresso do evangelho. É possível alterar a forma, no sentido de recipiente, sem alterar a forma, no sentido de modo. Jesus fez isso, ele alterou a forma sem alterar a forma. Por exemplo, para Nicodemos, um doutor da lei, Jesus disse: importa-vos nascer de novo. Conversando com uma mulher rejeitada, a samaritana, ele pediu um favor: dá-me de beber. Conversando com Zaqueu, um publicano odiado pelos seus pares, ele disse: rapaz,
desce depressa, hoje eu quero ir na sua casa. Conversando com um paralítico desanimado e prestes a desistir, Jesus perguntou: queres ser curado? Jesus tinha diferentes abordagens, mas uma só mensagem. Ele alterou a forma, mas nunca alterou a forma. Paulo estava disposto a alterar a forma e pregar a mesma forma, pregar o Evangelho. Ele fazia tudo por causa do Evangelho, verso 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Os princípios aqui são o da acomodação e o da encarnação. Deus, para se revelar a nós e para nos salvar, fez as duas coisas. Para se revelar a nós, o Altíssimo Deus se adaptou, se acomodou às nossas condições, como um adulto que altera seu discurso a fim de comunicar-se com crianças. O que eu falo com vocês, eu não falo com as crianças lá embaixo. O vocabulário muda, o jeito é alterado, se eu pretendo a comunicação. Deus, para se revelar a nós, se acomodou à nossa condição. E para nos salvar, Deus se encarnou em Jesus Cristo. E esse é o método divino, é o da encarnação. Deus não sai do mundo, Deus entra nele. Deus não destrói o mundo, Deus ingressa no mundo para o transformar de dentro para fora. Deus tomou sobre si a totalidade da situação humana em Cristo, toda a revolta, rebeldia, rebelião, miséria, emoções e angústias que caracterizam a vida humana. Tudo isso foi experimentado por Jesus Cristo para a nossa salvação. A mensagem não muda. O Evangelho é imutável. É o mensageiro que precisa abrir mão de seus direitos. O mensageiro precisa transformar a sua liberdade em escravidão. Ai daqueles que cortam a mensagem para não cortarem a si mesmos. Ai daqueles que cortam a mensagem para não precisar cortar a si mesmos. Alcançamos o quarto e último bloco do texto, onde Paulo registrou que ele corria para vencer. Ele tinha propósito na vida, versos 24 a 27. Nesse trecho verificamos que Paulo quer exortar os coríntios a viverem de forma disciplinada, não de qualquer jeito. Crente não pode ser relaxado. A vida espiritual do crente não pode ser vivida de qualquer jeito. Eu não faço oração quando sinto vontade, eu não leio a Escritura quando sinto falta, eu não venho na igreja para me sentir melhor. Para de ser relaxado quanto à sua vida espiritual. No trabalho não é assim. Na faculdade, se proceder dessa forma, é reprovado. Porque na igreja tem relaxo. O atleta é dedicado para receber uma coroa corruptível. O atleta em tudo se domina. E o alvo dele é uma coroa corruptível. Se o nosso alvo é uma coroa incorruptível, não se faz necessário muito mais disciplina em nossas vidas? Correi de tal maneira que o alcanceis, corra para vencer. É o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Paulo corria com um propósito. Seu propósito era o de anunciar o Evangelho e concomitantemente não ser desqualificado. Verso 27, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. É errado ignorar ou minimizar a preocupação de Paulo por conta de uma doutrina criada por homens.
Eu sou calvinista. A doutrina da perseverança dos santos me encanta, me fascina. Porém, eu não posso usar essa doutrina para justificar o meu relaxo. Eu não nego a doutrina da perseverança dos santos. Porém, valorizo mais a palavra de Deus do que a doutrina calvinista. E a palavra de Deus, nesse trecho, está chamando a nossa atenção. Não se desqualifique. Não se desqualifique. Paulo confiava que nada seria capaz de separá-lo do amor de Deus, mas ele nunca presumiu que poderia fazer qualquer coisa e seria salvo, independentemente do que fizesse. Nenhum cristão pode tomar com leviandade as advertências da Escritura, porque aqueles que têm fé atentam para as advertências bíblicas, visto que o Senhor opera neles o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, verso 13. O teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, que resistiu à liderança de Adolf Hitler na Alemanha nazista, na década de 30 do século passado, depois de observar os cristãos alemães, fez a seguinte constatação: cristianizou-se e luteranizou-se todo um povo, mas à custa do discipulado, e a um preço demasiado barato. O povo foi considerado cristão, vocês já estão salvos, e aquela justificação justificava o pecado e não o pecador. E Bonhoeffer chamou isso de graça barata. A graça barata não abre caminho, mas bloqueia o caminho para Jesus Cristo. Concluindo essa reflexão, quero recapitular os princípios que aprendemos. Você e eu temos direitos. Mas nós aprendemos nessa manhã que por amor, eventualmente a gente abre mão dos direitos. Talvez esteja na hora de acabar aquela briga com os irmãos por conta de herança. Talvez hoje seja o dia de você parar de responsabilizar os pais. Eu devia ter sido mais amada ou mais amado na infância. Você tinha o direito, mas renuncia a eles hoje por amor. Terceiro princípio, devemos fazer tudo por causa do Evangelho. E o último princípio, devemos correr para vencer. Que não sejamos desqualificados enquanto pregamos a outros. Que o Senhor nos abençoe e nos sustente em nome de Jesus. Amém.